Nós estamos no ano da mudança, e no ano da mudança nós queremos ver novas perspectivas, nós queremos ver coisas novas acontecendo na nossa vida. E como vivemos debaixo de lei de semeadura, na maioria das vezes, a via de regra, nós recebemos o reflexo do que plantamos. Então eu quero começar fazendo uma reflexão simples com vocês sobre misericórdia. Eu fui olhar no dicionário e, para simplificar, ela se divide em duas áreas. A misericórdia fala de coisas que alguém sente em relação às adversidades, às dores, às calamidades que outras pessoas enfrentam. Então você é alguém misericordioso quando a dor do outro afeta você. Mas misericórdia também traz consigo uma conotação da graça que Deus nos oferece, de um Deus que olha para mim e para você e vê que nós não conseguiríamos vencer sem Ele. E pior, nós não iríamos merecer o apoio. E aí eu comecei a pensar em duas coisas muito importantes para nós. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar esse texto e vamos olhar primeiro a misericórdia de Deus na conotação para que sejamos salvos. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos, a causa de não sermos destruídos, está totalmente relacionada à misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus, nossa destruição, nossa ida para o inferno seria, na verdade, a única opção por quem somos. Por melhor que sejamos, por mais que tenhamos ou que encontremos em nós inúmeras virtudes, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, no que diz respeito à misericórdia de Deus, o texto diz três coisas nos dois versículos que lemos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e ela se renova a cada manhã. Então ela é forte o suficiente para consumir aquilo que nos consumiria. Ela não tem fim, ou seja, você vai morrer e a misericórdia do Senhor vai continuar, certo? Então ela não tem fim, pelo menos para nós. E ela também se renova, ela não se repete, ela se renova. É como se ela tomasse a intensidade de acordo com a necessidade que temos para aquele dia cujo qual nós estamos. Lucas, no capítulo 1, no verso 50, diz também algo que corrobora com isso. A sua misericórdia é de geração em geração. Obviamente, ela foi sobre os nossos avós, ela foi sobre os nossos pais, ela está sendo sobre nós, ela será sobre os nossos filhos, ela será sobre os nossos netos, até tudo isso findar. Por quê? Porque se a misericórdia de Deus se ausentar, nós somos consumidos. A causa de não sermos consumidos, destruídos, é a misericórdia de Deus. E um Deus tão misericordioso deveria nos ensinar uma coisa. Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia eu quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Escute só, olhe bem o que diz esse texto. Jesus está dizendo a esse texto para um grupo de pessoas que estavam indignadas porque Jesus estava comendo na casa do Levi.
o discípulo que depois receberia o nome de Mateus. Jesus está dizendo: olha, eu acho melhor vocês voltarem para casa e aprendei o que quer dizer misericórdia, é o que eu quero. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vão para casa e descubra que se eu pensasse o que você pensa sobre os outros a respeito de você, você seria consumido. Se vocês acham que eu não deveria estar na casa do Levi, eu quero dizer uma coisa a vocês: Deus não deveria estar na sua casa, na sua vida, para te salvar. Jesus está dizendo: vocês gostam muito de receber a misericórdia de Deus para ser salvo, mas quando chega na hora de replicar isso e desejar que o outro, que não é muito o seu afeto, que não é muito do seu agrado, certo? Também vai ser salvo, isso lhe incomoda. Então nós vimos aqui que no quesito misericórdia, ela se renova a cada manhã, ela não se repete, ela não tem fim, ela é a causa de não sermos consumidos, e ela também é algo que precisa ser aprendido com Deus. Você recebe? Então replica. Só que essa misericórdia, meus irmãos, que nós precisamos todos os dias, que se renova toda manhã, que não tem fim e que precisa ser replicada, é só um modelo de misericórdia. É a misericórdia que diz respeito à nossa salvação. Ela é a única? Não. Tem uma outra misericórdia, que essa misericórdia nós não deveríamos precisar dela com a mesma intensidade que a primeira que eu citei. A próxima misericórdia, ela não é a causa de nós, não sermos consumidos pelo pecado cujo qual está sobre nós. Ela é a misericórdia que nós vamos ter que acionar todas as vezes que fazemos uma besteira. Todas as vezes que fazemos algo errado, nós vamos precisar da misericórdia de alguém, que pode ser revelada na paciência, na tolerância, que pode ser revelada na ajuda, no acolhimento. Mas aí eu pergunto a você: essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos? Não. Essa misericórdia não tem fim? Não. Essa misericórdia se renova a cada manhã? Não. Essa é a misericórdia que nós não deveríamos precisar dela. Ela existe, mas não deveria ser acionada, porque ela precisa ser acionada todas as vezes que fazemos algo que não deveria. Será que eu precisaria da misericórdia para manter meu casamento? Sim ou não? Me ajuda aí, prega comigo, arrisca e chuta. Deveríamos precisar da misericórdia, ou vamos precisar dela para manter nosso casamento? Sim ou não? Sim. Mas devemos precisar dela todo dia, toda semana, toda hora, todo mês? Para criar seus filhos aos pés do Senhor, para ensiná-los no caminho certo, você vai precisar da misericórdia do Senhor? Sim ou não? Todos os dias? Não. Todas as horas? Não. Em todas as situações? Não. Essa é uma misericórdia que nós não devemos precisar todo dia. Não deveríamos. Quem precisa dela todo dia vai viver o divórcio ou um casamento desgraçado. Quem precisa dessa misericórdia todo dia para criar seus filhos vai ter filhos desobedientes, rebeldes e distantes. Quem precisa da misericórdia de Deus todos os dias para ganhar dinheiro está perdido. Você precisa da misericórdia de Deus para ganhar dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Claro. Mas todo dia? Toda hora?
em todas as situações? Não. Você precisa da misericórdia de Deus para escolher suas amizades? Sim ou não? Mas para todas elas? Não. A misericórdia, eu estou cansado de ver gente que para tudo precisa da misericórdia de Deus. Precisa da misericórdia do cônjuge, porque só faz besteira com o cônjuge. Precisa da misericórdia dos pais, da misericórdia dos amigos, da misericórdia do governo, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Pelo amor de Deus. Você presta atenção, não quero, pastor, o que o senhor está dizendo? Que eu traí minha mulher e que agora não tem misericórdia? Tem. Se ela quiser te dar misericórdia. Que se ela não quiser, não vai ter misericórdia. Ah, pastor, então ela vai para o inferno. Não sei. Entendeu? Porque você acabou de colocar ela no inferno porque ela não te deu misericórdia. Você não deu misericórdia para ela. Discute isso lá com o chifrudo. Isso é um assunto muito sério, porque a misericórdia de Deus, né, para pagar os nossos pecados e as nossas transgressões, a Bíblia garante, ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, ela é de geração em geração, e ela é a causa de não sermos consumidos. Mas para procurar uma igreja para congregar, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa observar a liderança, observar o pastor, observar a estrutura, observar tudo, e aí você vai para lá. Para arrumar uma amizade legal, sincera, decente, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa de critério, de valor, de princípio, de tudo, para você escolher um amigo, para você educar seu filho. Estou cansado de ver filho que é uma bênção longe dos pais. Tira um menino de perto da mãe e do pai. O menino não faz bagunça, o menino senta, o menino não corre, o menino não grita, o menino não faz malcriação. Botou os pais perto. Parece que o inimigo vem junto com os pais. Você consegue entender isso? A misericórdia de Deus, para não sermos consumidos, é para ser usada quando? Quando? Todos os dias. Porque sem ela nós seremos, mas a misericórdia de Deus, que entra em cena para nos defender, muitas vezes, ou na maioria, de problemas criados por nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? A quantidade de misericórdia para resolver essas coisas que você precisa? Se você precisa dessa misericórdia na mesma intensidade da primeira, eu quero te dar um aviso, como pastor: mude, tome uma outra postura, para que você aprenda a lidar com as decisões dessa vida com mais sabedoria. Preste atenção. Se você é cristão, vive em Cristo Jesus, essa primeira misericórdia para você não ser consumido está garantida, sim ou não? Se você morrer, você vai para a glória com Cristo Jesus, amém? Agora, essa misericórdia não te garante uma vida satisfatória, prazerosa nessa terra. Quanto menos você usar a misericórdia para viver aqui, melhor será sua vida em todas as instâncias, quer com negócios, quer com seus filhos, quer com seu cônjuge, quer com suas amizades, quer com seus relacionamentos interpessoais. Às vezes eu brinco aqui, as pessoas pensam que é sempre brincadeira, mas não é. Tem gente que não precisa de Satanás. A pessoa faz tanta besteira,
tanta besteira. A gente mora aqui, a gente conhece muita gente. As pessoas que moram aqui, porque Xerém é um lugar que não é dos maiores. Então, a gente sabe a fama das pessoas. E esses dias, eu fui tomar café lá na padaria, irmão. E aí chegou um cara que já tentou consertar a vida dele diversas vezes. É um cara que tenta, mas já bagunçou umas 3 ou 4 vezes. Aí ele chegou e me cumprimentou. E aí, pastor, como é que está você? Falei, rapaz, estou sentindo falta de você na igreja. Pastor, estou trabalhando muito. Falei, não, está certo. Chegou um moço bem atrapalhado da vida, mais atrapalhado do que esse primeiro. Esse primeiro eu conheci na igreja aqui. Ele não mora aqui, mora fora daqui, então eu conheço ele pouco. E o pouco que eu conheço já vi que é atrapalhado. O segundo que chegou mora aqui, é atrapalhado já de geração. Tem currículo de atrapalhamento. E aí esse que é atrapalhado, que estava na igreja, olhou para mim e disse assim: conhece fulano? Eu falei, claro. Aí ele me disse assim: pois é meu mentor. Eu não aguentei. Falei, não vai. Você consegue entender? Então pare de colocar a responsabilidade sobre Deus das suas escolhas. Evite acionar Deus para resolver suas besteiras, porque você diminuiu o número de besteira que faz. 2026 está começando. Aliás, segundo a tradição brasileira, nem começou, porque o ano só começa depois, certo? É isso aí, certo? Que a escola de samba termina, aí nós vai para a quaresma, 40 dias pelos pecados que cometemos, e aí vem a Páscoa e nós estamos limpinhos. Isso aí é mais ou menos assim, mas deixa quieto, isso é só uma brincadeirinha. Você consegue entender? Então não faz sentido. Qual é o grande problema hoje que nós vemos? É a forma com que as pessoas atrapalham sua própria vida. Lembra do profeta Jeremias? Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, porque eu quero dar a você o fim que você está procurando. Mas está difícil trabalhar com você. Então, pastor, como é que eu faço para minimizar a minha necessidade de ter esse segundo modelo de misericórdia? O primeiro não tem jeito. O primeiro, por mais certinho que você seja, certo? Por mais ajustado que você seja, por melhor marido que você seja, por melhor filho, por melhor pai, você é um cidadão de bem, paga todos os seus impostos, você não trai a sua esposa, você é o funcionário exemplar da companhia, você é o melhor crente da igreja. Pois é, nada disso te dá direito a vencer, a consumir aquilo que te consome ou que pode te consumir no quesito pecado. A única coisa que pode fazer isso é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você vive uma vida certinha com Cristo? Legal. Você vive uma vida bagunçada com Cristo? Tá certo. Qual é a diferença entre você e você? É que a sua vida legal, que você vive com Cristo, coloca você num estilo de vida ajustado e agradável. O outro pode até ter coisas que você não tem, mas pela vida desajustada que vive, sempre lhe parece que está faltando alguma coisa. Mas se os dois estão na igreja e são capazes de morrer numa velocidade,
certo que seja suficiente para se acionar a misericórdia, os dois são salvos. O problema de quem não traz uma vida lutando o tempo inteiro para ser ajustada é morrer de morte súbita. Esse indivíduo pode não ter tempo de acionar essa misericórdia, e por não ter buscado viver uma vida íntegra, eu não posso dar a ele uma sentença, mas eu posso dizer que corre o risco desse indivíduo acabar ter se perdido. Então como é que eu posso, pastor, como é que eu posso evitar de usar essa tal de misericórdia aí para corrigir as minhas coisas? Eu vou rapidamente conversar com vocês sobre Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vou ler ele todo e depois eu volto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Volta no verso 1. Filho meu, vamos começar daqui. Filho meu, vamos lá. Se eu perguntasse a você quem é seu pai, provavelmente você diria o nome próprio dele. Se eu perguntasse a você, ele está vivo ou morto? Seu pai é vivo, Geraldo? Não. Seu pai é vivo, Osias? Sim. Geraldo tem um pai morto, Osias tem um pai vivo. É obviamente que nós estamos falando de uma paternidade terrena, mas o texto não está falando de um pai biológico. O texto está dando ao ouvinte a informação de que ele é filho. Então, no que diz a Deus, seu pai está vivo e seu pai está vivo. Os dois têm pai vivo, porque Deus está vivo e no trono de sua glória. Então é muito importante que você entenda que a informação primeiro quer dizer quem é meu pai. Isso parece simples, mas não é não. Talvez eu não tenha muito tempo para explicar isso hoje. Mas se eu perguntasse a você, ou se você me perguntasse, vamos lá fazer o contrário. Vamos dizer que você falasse assim comigo: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Quem é seu pai? E eu falasse para você assim: meu pai é Deus. O que iria parecer a você essa frase? Tenta imaginar agora. Iniciamos uma conversa, aliás, nos conhecemos pouco, e você vira para alguém e diz assim: pô, quem é seu pai? E aí a pessoa diz para você: e cara, meu pai é Deus, o Todo-Poderoso. Meu pai é Deus. O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Pare e pense. Tente aí. O que será que esse cara está querendo dizer? Meu pai é Deus. Deus é pai de todo? Sim ou não? Não. Não. Deus não é pai de todo mundo. Porque está assim de gente que não se sente filho. Está assim de gente que não se comporta como filho. Uma das coisas que faz com que um filho seja reconhecido é a similaridade que ele tem com o pai. Então Deus está dizendo: filho meu, filho meu. Nunca esqueça quem é seu
pai. Você está com dinheiro? Seu pai é Deus. Você está sem dinheiro? Teu pai é Deus. Você está doente? Teu pai é Deus. Você está são? Teu pai é Deus. Você está cheio de gente do seu lado? Teu pai é Deus. Você não tem ninguém, acaba o culto, você vai embora sozinho, ele ainda é seu pai. Quando você reconhece quem é seu pai, seja franco, parece que você ficou meio soberbo. Está falando que seu pai é Deus, por quê? Não estou falando porque eu me sinto filho dele, e eu me sinto filho dele em qualquer situação. Você acha que isso é simples, né? Vamos lá. João está no Jordão, Jesus vem ao batismo. Quando Jesus é batizado, uma voz fala com quem? Duas pessoas precisam ouvir isso claramente. O indivíduo que está preparando o caminho, esse alguém quem era? João Batista. E o outro que precisava ouvir isso? Quem? Jesus. Jesus não está num corpo humano? Sim ou não? Então ele vai enfrentar dificuldades humanas? Sim ou não? Então Deus, para o Jesus homem, diz o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho. Precisava falar isso para Jesus? Provavelmente não, mas precisava deixar isso como um exemplo para mim e para você, para quando você estiver passando uma dificuldade, quando você se sentir sozinha, quando a situação ficar feia, quando tudo parece estar errado, quando ninguém está do teu lado, quando a enfermidade chegou, certo? Quando a calamidade bateu à sua porta, você tem Deus como pai. Você quer ver como é que isso é complicado? Jesus termina o batismo e vai para onde? Para o deserto, para ser, a tentação se inicia com a frase: se tu és. Bom, vamos voltar à frase anterior. Este é meu filho amado, em quem eu tenho ponto. Afirmando. O diabo faz o quê? Troca a afirmação por uma interrogação, a certeza pela dúvida. Se tu és o, como se eu sou? Porque se o diabo convencer você, como tentou convencer Jesus, de que você não é filho, de que Deus não é seu pai, você vai estar em sérios problemas. Então ele está dizendo: filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Estranho, né? Quem está dizendo isso é Deus, sim ou não? Sim ou não? Isso. Nós estamos trazendo essa conotação. Se aceitar as minhas palavras. Se aceitar. Ou seja, você tem a possibilidade de recusar. Se você aceitar as minhas palavras, tá certo? Nem tudo aquilo que os nossos pais, nem tudo aquilo que as pessoas com muito mais experiência nos diz, que se nós evitarmos, vamos evitar uma série de problemas, vamos evitar uma série de transtornos. Nós nem sempre estamos dispostos a aceitar. Deus poderia nos obrigar, mas não é assim que funciona. Ele diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Olha só, a palavra você aceita, os mandamentos você esconde. Os mandamentos, as minhas palavras e meus mandamentos.
primeira pessoa. Deus está dizendo: se você, certo, aceitar as minhas palavras e esconder os meus mandamentos. Você só usa essa expressão esconder normalmente sobre duas situações. Você só esconde normalmente duas coisas. Para você esconder algo, uma, ele é muito valioso. Duas, ele é muito vergonhoso. Para você esconder alguma coisa, ou é muito dinheiro, ou é algo de muito valor, ou é algo de muita responsabilidade, que tem valor para você, é uma foto, é um objeto, é alguma coisa que ela é valiosíssima. Então ela não fica no alcance das crianças, ela não fica para qualquer pessoa ver, ela não fica em qualquer lugar, é numa gaveta, é por trás de alguma coisa, é dentro de uma bolsa, dentro de uma sacola, é dentro de um cofre, é num banco, é assim. Ou então ela é escondida por uma senha do celular, por uma caixa, certo? Onde as pessoas não podem acessar. Nós só escondemos coisas se elas são muito valiosas ou muito vergonhosas. Deus está dizendo: esconde os meus mandamentos. Porque se você esconder meus mandamentos, eles viram seus. Eles têm para você valor. E se meus mandamentos tiver para você, e aí é mandamento mesmo, pega lá os 10 e manda bala neles. Entendeu? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, não cobice nada do próximo, não mate, não roube. É isso aí mesmo. E isso eu faço o quê? Aceito? Não. Não. Isso eu escondo. Por quê? Porque me traz vergonha? Muito pelo contrário. Eu escondo porque é valioso. E por que eu tenho que esconder? Porque tudo aquilo que eu escondo eu não quero que ninguém roube. Então eu não quero nenhuma conversinha de um professor de filosofia numa universidade. Eu não quero nenhum desenhozinho, nenhuma novelinha. Eu não quero nenhum teólogozinho, certo? Que sabe muito menos do que pensa saber, sendo capaz de roubar o mandamento do Senhor do meu coração, da minha vida. Se aceitar e se esconder contigo os meus mandamentos, vamos lá, porque é muito conteúdo, eu sou só no 1. Para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Olhe bem, vamos lá. Então para que eu vou reconhecer que eu sou filho? Então eu sei quem é que está falando comigo, meu pai. Você quer olhar para Jesus e dizer: qual pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Um pão lhe dará uma? Então Jesus, Deus está dizendo, o pai está dizendo aos filhos: olha só, se você aceitar minhas palavras, o que não é fácil de aceitar, não é fácil aceitar não, porque muitas coisas que o pai fala, nós não estamos a fim de obedecer, nós não estamos a fim de aceitar. Parece que são limites, certo? Que não vão trazer nenhum prejuízo para nós. Foi assim desde o início. Se esconder um mandamento no coração, para fazer atento. Para que eu faço isso? Para me fazer atento. Atento. Simples como a serpente, ou simples como as pombas. Não, vamos lá. Me ajude aí, que até eu me perdi. Prudente como a serpente e simples ou sem maldade como as. Você nunca na vida vai pegar uma cobra distraída. Nunca você vai pegar. Atenção, atento, atento, atento.
A gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe mais ou menos o que é isso. Sempre alerta. É ou não é verdade? Sempre alerta, o tempo inteiro. Ele diz, para que você se faça atento, o teu ouvido para quem? A sabedoria, né? Inclinado o teu ouvido e o teu coração ao entender. Vai para o 3, para a gente adiantar. E agora, você ora por quê? Olha só. Qual é a pauta da sua oração? Olha o que ele está dizendo, que o indivíduo que vai precisar pouco da misericórdia de Deus para a vida nessa terra, certo? Olha o que ele tem que fazer. Ele tem que aceitar, esconder os mandamentos, estar atento à sabedoria e o entendimento, e suas orações não é para carro, não é para casa, não, é para entendimento, em algumas traduções, conhecimento e inteligência. Vamos lá. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que vocês, lógico que eu estou trazendo de uma forma bem simples. Inteligência é a capacidade que uma pessoa tem de aprender. Se você ensina uma pessoa e ela pega o ensino com rapidez, ela é uma pessoa inteligente. Se ela tem conhecimento de muitas coisas, ela é considerada uma pessoa culta. O que é cultura? Cultura é a quantidade de informação que uma pessoa tem. Note que a Bíblia está dizendo, olhe só, eu vou precisar de reconhecer que sou filho, de aceitar as palavras, de esconder os mandamentos e de estar atento à sabedoria. E sabe o que é interessante? Tem um ditado que diz que a sabedoria está onde? Nas praças. Sabe onde está a sabedoria? Nos 54 anos de casado. Quem vive perto deles, provavelmente, deveria se sentir muito habilitado a se casar para ter um casamento longo. Bom, mas a minha área não é essa, não é casamento, eu sou solteiro, eu estou em busca de formação. Então tá bom. A sabedoria está exposta. Porque enquanto inteligência é a capacidade de aprender, cultura é a quantidade de informação que eu tenho, sabedoria é como eu utilizo toda essa cultura que adquiri com inteligência para tornar a minha vida mais agradável. Por isso que o sábio tem uma boa vida e o tolo tem uma vida ruim. Por isso que o sábio sabe que não leva nada daqui e o tolo pensa que quanto mais tiver aqui, mais importante que os outros ele é. E sabe onde está isso? Na oração. Se você clamar para ter entendimento, por inteligência, você clamar a sua voz. Eu não quero clamar a voz por inteligência, eu não quero clamar a voz por conhecimento, eu não quero parar para ouvir os mais velhos, eu não quero parar para olhar e ver, certo, o que os outros, não. Eu não quero ler um livro de um cara experiente. O cara levou 50 anos para escrever um livro, e você pode pegar a experiência que o cara levou 50 anos e pegar tudo em uma semana, e as pessoas não leem nada. Pare e pense. E o clamor, não estou dizendo que nós não temos que acionar o Senhor, não, para a misericórdia dele vir corrigir, porque de vez em quando a gente faz besteira. Obrigado por ter assistido até aqui. Agora respira por um instante e deixa essa mensagem descer do ouvido para o coração. Família não é um acerto que acontece uma vez. É uma decisão que se renova todo dia, especialmente quando o cansaço, o orgulho e as pressões de fora tentam ditar o ritmo dentro de casa. A verdade que evita divórcios quase nunca é mágica.
Ela é simples e profunda. O lar adoece quando a gente para de cuidar do que é essencial. Quando o casal troca presença por rotina, conversa por suposição e respeito por disputa, a casa continua de pé. Mas por dentro começa a rachadura. E a cura começa quando alguém decide ser adulto espiritual e emocional. Eu vou construir, não vou apenas reagir. E uma das coisas mais perigosas para o casamento é a multidão de vozes. O que você consome, o que você escuta, com quem você se senta, vai moldando sua esperança ou seu pessimismo. Existe gente que ama você, mas te acostuma com derrota. Gente que traz notícia ruim com um tempero de desiste logo. A Bíblia chama isso de sabedoria, ser seletivo com conselhos e influências. Repara como isso aparece no exemplo de Jairo. A filha morre e chega gente dizendo, acabou, não adianta mais. O problema não é a notícia difícil, é o empurrão para a desistência. É aquele tipo de frase que mata a fé antes do milagre, que encerra a história antes de Deus terminar de escrever. E aí vem um ponto que fortalece famílias de verdade. Não é negar a realidade, é se recusar a transformar a realidade numa sentença final. Tem momento em que seu casamento vai parecer frágil, seus filhos vão parecer distantes, a casa vai parecer pesada. Mas pesado não significa perdido. Às vezes é só o sinal de que você precisa mudar o ambiente, o diálogo e o posicionamento e continuar caminhando com Jesus na direção do lar. Outra verdade direta: quando você depende da torcida de fora para sustentar sua casa, você fica vulnerável. Porque o mesmo mundo que aplaude hoje, critica amanhã. Família precisa de aliança, não de plateia. Dentro de casa, você e seu cônjuge precisam reaprender a ser time. Não é eu contra você, é nós contra o problema. E ser time se prova no básico: pedir perdão sem discurso, ouvir sem preparar defesa, falar a verdade sem humilhar, corrigir sem ferir. Muitas crises não começam com grandes pecados, começam com pequenos desprezos repetidos, um olhar seco, uma ironia, um silêncio punitivo, uma falta de honra. O amor não morre de uma vez, ele vai sangrando em gotas. Se você quer fortalecer sua família, volte para o simples que funciona. Tempo de qualidade, presença real, conversas que não sejam só logística. Casa não é hotel, é altar. Um lugar onde a gente aprende a amar gente imperfeita com atitudes concretas. E quando isso vira hábito, até o que parecia sem solução começa a respirar de novo. Também vale a decisão de blindar o lar do lixo que contamina a mente. Excesso de notícia tóxica, comparações, conteúdos que normalizam desprezo e infidelidade, amizades que alimentam o cinismo. Fortalece a casa quem aproxima gente que edifica, gente de fé, de responsabilidade, de maturidade, porque ambiente não é detalhe, é direção. Então fica essa reflexão final. Se hoje você percebe que a sua casa precisa de reparo, não se condene, se posicione. Deus não te chama para desistir do que é sagrado, mas para reconstruir com sabedoria, humildade e constância. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e caminhar com a gente no fortalecimento da sua família.